É quando Deus ensina a gente a fazer as pazes com o nosso reflexo. E esse relacionamento tão negligenciado é o relacionamento que você tem com você mesmo. Como é que tá o relacionamento que você tem com sua alma? O relacionamento que você tem com a sua mente, com o seu coração, com o seu corpo? Aleluias. Ai, sejam bem-vindos aí. Vão encaminhando para mais pessoas, por favor, para que 8h10 a gente comece a introdução, tá bom? Estou feliz com todos que estão entrando. Quem é novo aqui, quem está pela primeira vez, diga para mim que está pela primeira vez. Quem já está aqui em várias lives, me conte assim, o que ela mudou na sua vida, o que ela acrescentou para você, para que eu possa alegrar meu coração nessa noite, sobre o que é que Deus vem fazendo na sua vida através dessas lives. Se você puder escrever, compartilhar comigo, compartilha aqui comigo, que hoje eu pedi muito a Deus, que eu queria ouvir muito de vocês, o que é que essas lives têm feito na vida de vocês. E eu tenho certeza que vai edificar meu coração, vai edificar o coração das pessoas que vão ler, que vão ouvir. Seja bem-vinda, Nininha, minha irmã, finalmente dessa vez conseguiu entrar na hora, né? Vai ouvir a palavra toda. Jamília, Elizabeth, Alciva, Nilza, Camila Gói, não conheço. Aí tem algumas pessoas que eu não sei quem é. Então sejam todos bem-vindos à nossa 15ª live, quase 4 meses de live, gente. E na semana passada nós falamos o relacionamento com Deus. Nessa semana nós vamos falar o relacionamento conosco, o relacionamento comigo mesma. Sejam todos bem-vindos, a Cássia seja bem-vinda, fico feliz de ter você aqui hoje, querida. Gessiane, continue aí que no final eu vou orar por você, viu, meu amor? Sejam todos bem-vindos. Eu quero que vocês se acomodem aí, que vocês peguem um suco, um café, viu, Vitor? Vai orando aí por mim, vai intercedendo aí, porque eu sei que Deus vai fazer grande mover nessa noite. Então se acomode aí no seu sofá e vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Vamos ouvir dele, porque é bom ouvir do Senhor. Hoje Deus quer falar com a gente algo muito importante, que é o nosso relacionamento conosco mesmo. Então, eu comecei a pensar sobre isso, que quando Deus me dá o tema, minha cabeça ferve, eu começo a procurar, eu tenho que fazer a palavra, então eu tenho que pesquisar, procurar na Bíblia, quem foi que teve problema de relacionamento, como foi que isso aconteceu na psicologia e como foi que isso interferiu na sua vida. E aí eu começo a fazer um grande estudo para poder trazer essa live para você. Aí, fico feliz, né, Maria? Não só amiga, mas uma mãe do coração, uma irmã na fé. E eu sei que Deus tem feito grandes coisas e vai fazer grandes coisas na vida de vocês, viu? De todos que estão aqui firme toda sexta-feira. Acreditem que os céus têm muito para vocês que estão aqui, porque é uma obediência ao Senhor, você está aqui toda sexta. Porque você podia estar em qualquer outro lugar, você podia estar assistindo uma televisão, mas você está aqui, você está aqui querendo aprender do Senhor, e o Senhor tem palavra para você. E aí eu comecei a entender assim, porque tem gente que ama a Deus, tem gente que serve pessoas, mas que ainda vive uma guerra dentro do próprio coração. E aí o Senhor me disse uma coisa muito forte essa semana, que muito me impactou, e eu comecei a estudar mais sobre isso, que falava assim, ó: os demônios da alma se escondem em feridas emocionais. Os demônios da alma se escondem em feridas emocionais. Eles se alojam onde a dor não foi tratada, onde o perdão não foi liberado, onde a culpa, a comparação e o medo ainda têm voz. Tem algo dentro de você, tem alguma dor dentro de você que você sente, que lá no fundo ainda dói, que ainda não foi tratado. Tem algum perdão dentro de você que ainda precisa ser liberado. Tem alguma culpa dentro de você por algo do teu passado que até hoje Satanás te condena, que até hoje ele te leva a este lugar de culpa, de condenação. Tem algum sentimento de comparação que sempre vem na sua mente quando você olha a vida de outra pessoa, quando você vê a situação de outra pessoa, até mesmo a alegria de outra pessoa? Tem medos que sempre soam em teu coração quando você quer fazer um projeto, ou quando você
tem vontade de avançar, mas a voz do medo, ela vem e fala com você? Cuidado, porque os demônios, eles se escondem nessas feridas. Então nessa noite é muito forte o que Deus tem para nós, porque Ele quer tirar de nós esses demônios que trazem essas feridas aos nossos corações. Ele quer nos curar completamente, Ele quer nos libertar, até de coisas que a gente nem sabe que existe dentro de nós. Ele quer libertar nossa alma, nosso coração de coisas que estão dentro de nós, que estão aprisionando a nossa vida, que estão fazendo com que a gente venha se irar e pecar. Porque a Bíblia diz que a gente tem que irar, mas não pecar. A Bíblia diz que não pode se pôr o sol sobre a vossa ira. A Bíblia diz que não pode se pôr o sol sobre a vossa ira. Você não pode dormir com essa ira no coração. Você não pode deixar se pôr o sol ainda com essa mágoa, essa aflição dentro de você. Não dê lugar ao diabo, está escrito em Efésios 26. Ei, toda ferida não tratada é um esconderijo, e onde há brecha na alma, o inimigo encontra morada. Será que o inimigo tem encontrado morada dentro do meu e do seu coração, por brechas que nós abrimos para ressentimentos, por brechas que nós abrimos para mágoas, para tristezas, para decepções, para coisas que as pessoas falam sobre nós e que a gente guarda no coração, guarda rancor? Mas nessa noite, o Senhor quer trazer a cura sobre nossas vidas. O Senhor quer nos ensinar a ter um relacionamento feliz com nós mesmos. Hoje o Espírito Santo, ele quer limpar o seu interior, o meu interior. Ele quer fechar as portas da tua alma para que Satanás não venha achar brecha. Hoje ele quer reconciliar você com você mesmo. Eu queria que você, se pudesse, por favor, comentasse aqui: hoje o Senhor vai curar o meu interior. É uma profecia, é uma declaração de fé que você faz quando você escreve. Quando você diz: hoje o Senhor vai curar o meu interior, você está dizendo: Pai, eu abro o meu coração para fazer isso. Eu abro o meu coração para que o Senhor venha me curar. Eu abro o meu coração para a tua ação, Senhor. Então escreve aí, por favor. Você que chegou até aqui, eu quero dizer para você que hoje não vai ser apenas uma live. Eu quero dizer que hoje vai ser um encontro entre você e você mesmo. Sabe? Há pessoas que já até se reconciliaram com o passado, já se reconciliaram com o pai, com a mãe, com a igreja, com o mundo, mas ainda não se reconciliaram consigo mesmo. O Espírito Santo me disse essa semana: os demônios da alma se escondem nas feridas emocionais. Então a gente tem que tomar cuidado com essas feridas emocionais, porque elas alojam mal, e ali o demônio fica escondidinho, alojado, e a gente disfarçado ali, a gente não sente, não percebe. Então hoje eu quero dizer para você que o demônio, ele não vai aparecer com chifre, ele não vai gritar nem se manifestar. Ele se camufla em forma de culpa, ele se camufla em forma de cobrança, ele se camufla em forma de medo, em forma de rejeição, em forma de comparação. O inferno, ele não precisa te possuir quando ele já consegue te prender por dentro. Se ele consegue aprisionar você por dentro e deixar você ali dentro, ele não precisa fazer mais nada. Se ele acabar com o teu emocional, ele não precisa fazer mais nada. Porque onde há feridas desse nível, feridas de rejeição, de comparação, feridas como essa, é muito difícil, porque a gente acaba preso dentro de um quarto escuro. E muitas vezes a gente não abre espaço para o Espírito Santo entrar. É por isso que eu pedi para você escrever nessa noite, para que você abra teu coração, para que o Senhor possa curar o teu interior. Tem gente que está travado, mas não é porque não tem talento, não é porque não tem inteligência, é porque não tem paz consigo mesmo. Não é falta de fé, é excesso de culpa. E Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: filho,
Hoje eu trouxe você para te ensinar você a fazer as pazes com você mesmo. Porque não existe relacionamento saudável com ninguém sem antes haver uma reconciliação interna. Não tem como você se relacionar bem com os outros se você não se ama, se você não tem um relacionamento bom com você mesmo. O maior inimigo de muitos não está do lado de fora, está dentro da mente, está dentro do coração. Sabe o que a Bíblia diz em Mateus 22:39? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Você percebe? O que Jesus falou foi: ame como a ti. Ele está dizendo: você só consegue amar de verdade quando você aprende a se amar de verdade. E como é que você sabe se você se ama de verdade? Como é que você sabe se você está se amando de verdade? A gente sente quando a gente não está se amando. A gente sente quando a gente não está se valorizando. A gente sente quando a gente está para baixo, está faltando algo, ei. Mas hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo, ele vai te ensinar a ver pelos olhos dos céus. Ele vai curar as tuas feridas internas. Ele vai silenciar todas as vozes que já te acusaram e te acusam. E ele vai te devolver para ti inteiro, limpo, leve. Você crê que Deus vai fazer isso hoje? Porque através da palavra o Senhor cura, Ele transforma, Ele salva. A Bíblia fala sobre uma coisa que é muito interessante, que é sobre a alma dividida. Você já ouviu falar sobre a alma dividida? Tem uma palavra em Tiago, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: o homem de alma dividida é inconstante em todos os seus caminhos. A psicologia, ela chama isso de autoconceito distorcido. É quando você se enxerga não como você é, mas com as feridas que te convenceram que você é. Olhe para você agora, olhe para dentro de você agora, como é que você tem se enxergado? Será que você tem se enxergado com esse autoconceito distorcido? Que é quando você não se enxerga como você é, mas como as feridas te definiram? Mas é como as pessoas te definiram, é como as palavras definiram você? Será que você é aquela pessoa que vive em uma guerra interna? Que você tenta descansar, mas a sua mente não deixa, porque você não para de pensar, você não para, sua mente não para. Que você quer perdoar, mas o orgulho não deixa você perdoar. Que você tem vontade de recomeçar, mas a culpa sempre te puxa para o passado. A culpa sempre puxa você para o ontem, para o que aconteceu. É nessa rachadura da alma que os demônios da alma se escondem. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam sobre essa alma dividida que a Bíblia fala? Vocês sabiam sobre esse lugar de rachadura de alma onde os demônios se escondem? É por isso que Deus, Ele fala tanto para mim: filha, você precisa tratar. Você precisa falar com Ele sobre as dores emocionais. Você precisa falar com Ele sobre o relacionamento com eles mesmos, sobre o relacionamento comigo. Porque a maior armadura de Satanás é usar o emocional para te abalar. É usar as palavras dos outros para abalar você. Porque se ele abala a tua fé, se ele abala teu emocional, abalou tudo. Mas hoje você tem um pai que está aqui lhe ensinando, conversando com você, que ele está aqui dizendo para você: filha, essa rachadura que está na tua alma, eu não vim aqui para julgar ela, eu não vim aqui para culpar você por sentir ela, mas eu vim aqui para te curar dessa rejeição. Eu quero curar você dessa culpa que causou na tua vida. Eu quero curar você desse autocontrole que você precisa ter sobre tudo, sobre todos. Dessa comparação em que você se sente todas as vezes que você olha para outras pessoas. Desse medo que vem sempre para te acusar quando você quer dar um passo mais à frente. Cada uma das feridas que existem dentro de nós é uma brecha.
E toda brecha se torna prisão quando não é entregue a Deus. Toda brecha se torna prisão quando não é entregue a Deus. Se você está se sentindo oprimido, angustiado, deprimido, será que você tem entregue a Deus? Ou será que você está dando brecha ao diabo? Será que você está dando brecha para ele? Para que ele torne a sua vida uma prisão? Para que ele torne a sua vida tão difícil como está hoje? Você já entendeu? Eu vou repetir para você. Aquilo que você não resolve te paralisa. Aquela história lá que você deixou e não resolveu. Aquele mal entendido lá que você deixou para trás e nunca voltou para honrar. Aquela situação em que você saiu sem honrar teu chefe. Aquela situação em que você saiu sem honrar a pessoa que te agradou, que te honrou, que devia ser honrada. Às vezes a gente precisa olhar para trás e pensar assim, será que tem alguém que eu deixei para trás e que está ferido comigo, que está magoado comigo? Será que tem alguém que eu deixei para trás e que eu não honrei, que eu precisava honrar? Será que tem alguma coisa que eu deixei para trás e que me paralisou porque eu não resolvi? Será que tem alguma causa, alguma coisa que eu tenho guardado dentro de mim e que eu não tenho perdoado e isso tem se tornado uma brecha para Satanás? Ei, hoje o Espírito Santo, ele quer entrar onde o inferno escondeu. Ele quer iluminar os quartos escuros da tua alma. Ele quer libertar você de você mesmo. Vamos para a Bíblia? Saul, ele era um rei. Ele foi ungido a rei. Mas Saul, ele nunca acreditou que era digno. Ele foi rei por fora, mas ele era uma pessoa completamente insegura por dentro. A coroa pesava mais do que a autoestima que ele tinha. Em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 21, diz assim: Sou eu, porventura, do menor das tribos de Israel? Ele já se via pequeno. E quem se vê pequeno demais, começa a buscar grandeza de forma errada. Como é que você tem se visto? Porque o rei Saul, ele foi ungido, mas ele não acreditou que ele era digno. Ele se via muito pequeno. Cuidado, porque quando você se vê dessa forma, muito coitadinho, muito pequenininho, muito sem merecer, muito isso, muito aquilo, muita reclamação, você vai ser levado a um lugar que Satanás quer que você vá, mas Deus não quer. Ei, é o lugar da comparação. Aí você vai começar a comparar a sua vida com a vida do próximo. Aí você vai comparar a sua força com a força do próximo. Aí você vai começar a fazer comparações que não deveriam ser feitas. Olha o que aconteceu com Saul. Saul vivia se comparando a Davi. A alma dele gritava: por que Deus escolheu ele e não eu? A comparação é o altar onde você sacrifica a sua identidade. Cuidado com a comparação, porque é lá que você sacrifica a identidade, promessas, coisas que Deus tem na sua vida que a comparação pode te tirar. Desde aquele dia, Saul passou a olhar Davi com inveja. Ele começou a destruir os outros para se sentir melhor. E quando perdeu a presença de Deus, ele se sentiu atormentado. A Bíblia diz em Samuel 16:14, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Entenda, Saul, ele era um homem escolhido, ele foi escolhido para ser rei, ele tinha a presença de Deus, mas as brechas que ele abriu foram tão grandes, que o Espírito do Senhor se retirou da vida de Saul. E o espírito mau começou a atormentar. Cuidado com as brechas que você tem aberto. Cuidado com as comparações que você tem feito. Cuidado com as dores que você tem deixado entrar dentro do teu coração. Para que o Espírito do Senhor, ele não precise sair, porque ele não vê mais lugar, ele não vê mais luz. Mas eu oro para que nessa noite, onde houver escuridão dentro da tua vida, que o Espírito do Senhor venha trazer a luz sobre você. Quem perde a paz interior abre espaço para a tormenta espiritual. A gente vai estudar agora a história de um rapaz que foi chamado de Jonas.
Jonas, ele era um homem que ele conhecia a voz de Deus, ele escutava, o Senhor falava diretamente com ele. Só que Jonas era uma pessoa que não conhecia a sua própria alma. Jonas precisava assistir uma live assim, né? Jonas precisava de algumas orientações que hoje vocês estão tendo, que o Senhor deu para nossas vidas, para você e para mim. Porque tudo que Deus ensina a vocês aqui, Ele está ensinando a mim também. Então Jonas se levantou e tentou fugir da presença do Senhor. Só que o que Jonas tentava fugir não era da presença, era da dor de obedecer quando ele não queria. Quantas vezes você tem tentado fugir para não obedecer? Quantas vezes você tem escondido, talvez até dentro de uma baleia, dentro do quarto, dentro de situações, para justificar a sua desobediência, para justificar que não precisa obedecer, que não é exagero, não vou fazer. Porque eu vou salvar uma cidade? Ela pecou, ela que se vire. Ela pecou, ela que resolva com as consequências. Ei, o Senhor está falando fortemente aos nossos corações nessa noite. Tem gente que é igual a Jonas, que serve, mas não serve com amor, serve cansado. Sabe, aquelas mulheres que vai servir o marido e entrega de qualquer jeito, e faz a comida de qualquer jeito, não faz com amor, não coloca amor ali, não coloca graça, que vai trabalhar na obra do Senhor, mas não trabalha com amor. Há uma coisa que muito especial assim, que eu sempre faço, é um ritual, eu sempre me arrumo, eu sempre faço como a Júlia diz, coloca perfume que eles vão sentir de lá do celular. Ela falou bem assim pra mim, me encheu de perfume hoje. Porque é para Deus a gente tem que fazer o melhor, para Deus a gente tem que dar o melhor. E para o nosso próximo a gente também tem que fazer o melhor. A Bíblia diz que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Se a gente não é capaz de nos amar, de nos cuidar, como é que a gente vai cuidar do outro? Como é que a gente vai amar o outro? Sabe, tem gente que ora, mas o coração ainda continua endurecido. Fala de Deus, só que não sente mais nada. Hoje Deus quer falar com você que está nessa situação. Hoje Deus quer falar com você que se encontra em situação assim. E aí a Bíblia fala que aqui em Jonas capítulo 1 versículo 5 que diz assim: Jonas desceu ao porão e dormia profundamente. E eu me pergunto, como é que uma pessoa consegue dormir profundamente em meio a uma tempestade, em meio a gritos, em meio àqueles homens ali gritando angustiados porque havia uma grande tempestade naquele mar e Jonas estava dormindo profundamente? O sono de Jonas não era descanso, era fuga. Para de entrar nesse lugar de fuga, diz o Senhor. Para de dar lugar a Satanás entrar neste lugar de fuga. Para de arrumar desculpa para todas as dores. Para de entrar neste lugar, diz o Senhor para nós nessa noite, de angústia, de alma abatida, de deixar Satanás entrar nesses sentimentos. Para de entrar na vibração dessa pessoa que tira você do sério. Para de entrar na vibração dessa pessoa que não gosta de você. Para de entrar na vibração dessa pessoa que não quer teu bem, diz o Senhor. Afasta-te dessas energias, sai de perto. Ei, livra teu coração deste mal, diz o Senhor. Ele estava se sentindo ali, que ele ali dormindo profundamente, ele estava se escondendo de Deus e dos homens que estavam com ele no barco, né? E talvez você esteja assim, vivendo num piloto automático. Você acorda e está naquele piloto automático, faz tudo no piloto automático, vive, mas não tem mais prazer, não tem mais alegria naquilo que você está vivendo. Anda, mas anda sem destino. Não tem sonho, não tem projetos. Você não faz aquela comida mais com amor. Você não faz aquelas coisas mais com amor. A vida perdeu a graça, perdeu o sentido. É isso que Satanás quer. Satanás quer isso. Ele quer isso. Ele quer destruir o seu relacionamento com você mesmo. Mas hoje, nessa noite, o Pai me trouxe aqui para dizer para você, filha,
Eu escolhi você, para estar aqui nessa noite, para dizer para você, eu vou reconstruir o seu relacionamento com você mesmo hoje. Eu vou limpar teu coração hoje. Sabe, essas rachaduras que estão dentro da tua alma, eu vou completar, diz o Senhor. Aleluia. Sabe, o mesmo Deus que mandou o peixe para Jonas, Ele não mandou o peixe para punir Jonas. Ele mandou o peixe para preservar Jonas. Muitas vezes, Deus manda o peixe para nos ajudar e a gente pensa que é punição. Muitas vezes, coisas acontecem nas nossas vidas e a gente reclama. E a gente diz, Deus, mas por que o Senhor permitiu isso? Os meus planos não eram esse, eu ia para outra cidade, eu não quero ir para Nínive, eu já disse que eu não quero obedecer a Ti. Eu não quero entrar nesse barco, eu não quero fazer isso aí. Mas muitas vezes o Senhor, Ele insiste, porque Ele sabe que ali é o melhor para nossas vidas. Não se abata. Se algumas coisas elas mudarem de rota, porque o Senhor Ele só está ajustando, porque muitas vezes não é da forma que a gente pensa ou planeja, é da forma que Ele quer, é da forma que Ele decide. E aí, Jonas, no capítulo 2, ele começou a ficar com medo, ele começou a ficar nervoso quando ele viu aquela tempestade, aquela agonia, aquele medo das pessoas. Então Jonas orou ao Senhor das entranhas do peixe. Deus te escuta. Independente da forma que você ora, se é lavando o prato, se é na sua cama deitado, se é no seu chuveiro, se é no carro, aonde você estiver, Deus te escuta. O que importa é isso aqui, ó, como você está pedindo, como é que está teu coração. As lágrimas rolam dentro. Ei, aí sim, ó, a gente aprendeu uma coisa muito com o mundo, né? Que chorar é fraqueza. Quando a gente chora, já ouvi muito do meu pai dizendo, engula o choro, porque chorar é fraqueza, eu não suporto ver choro, não chore. Só que eu aprendi uma coisa com meu papai essa semana. O Senhor falava assim pra mim, filha, você escutou muito que não pode chorar. Você escutou muito que chorar é fraqueza. Mas chorar é fraqueza no mundo lá fora, no mundo espiritual. Chorar é uma virtude. No mundo espiritual, o choro tem resposta. No mundo espiritual, o choro tem um mover especial. Sabe por quê? Porque o teu Pai que está no céu, Ele se importa com tuas lágrimas. O teu Pai que está no céu, Ele se importa com seus sentimentos. O Deus que está no céu, Ele se importa com a sua dor. Ele se importa com o que te faz chorar. Ei, diferente do que o mundo diz, não chore, que chorar é fraqueza. O Senhor diz, chore, chore na minha presença. Porque enquanto você chora, eu entendo a sua dor. Enquanto você chora, eu enxugo as suas lágrimas. Enquanto você chora, eu movo céus e terra por você. É o teu choro que me aproxima de você. É o teu choro que me faz entender, olha, a minha criatura, ela tem sentimento. A minha criatura, ela está sentindo. Ei, eu vejo o Senhor acariciando. Eu vejo o Senhor tocando quando você chora. Eu tô toda arrepiada. Deus te vê, viu? Você pensa que está sozinha dentro de sua casa, mas Deus te vê. Era bassoria de canto. Deus, Ele não tem a intenção de engolir. Ele não tem a intenção de te machucar, de te ferir, de te julgar de nada. Deus quer te reorientar. Ele quer te ensinar a parar de fugir de você mesmo. Sabe outra história que Deus me trouxe? Foi a história de Jó. Aleluia, deixa eu tomar uma aguinha. A gente conhece a história de Jó, né? Que Jó foi uma pessoa que perdeu tudo, mas que mesmo assim ele adorou, ele foi aprovado pelos céus. Sabe o que mais doeu em Jó? Eu creio que não foi a perda, foi o silêncio de Deus. Deus passou muito tempo em silêncio com Jó. Durante toda aquela tormenta que ele passou, durante toda aquela dor que ele passou. Para quem não sabe a história de Jó, Deus permitiu que Jó perdesse seus filhos. Deus permitiu que Jó perdesse
todo o seu dinheiro. Deus permitiu que Jó adoecesse. E ainda mais, Jó sentiu tanta dor porque ele não sentia a resposta de Deus. Aí Jó escreveu no capítulo 3, versículo 11, que diz assim: por que eu não morri na madre? Você sabe que uma frase dessa é muito forte, é muito pesada. É o grito de uma pessoa que está desesperada, que ama a Deus, mas que não aguenta mais essa luta, que ama a Deus, mas que não dá mais para suportar, que prefere morrer. Sabe, Jó acreditava, mas ele não entendia o que estava acontecendo. Ele não entendia porque tudo foi tão rápido. E nesse vácuo entre fé e dor, ele começou a se culpar. Olha aí, quando acontece a dor, Satanás começa a entrar com brechas. E aí Jó começou a se culpar. Arabassoriedecanto, que brechas a gente tem aberto. Que brechas em nossos corações a gente tem aberto para Satanás entrar. Qual é a rachadura que está dentro de nós que a gente precisa deixar o Senhor fechar nessa noite? Oredecanturebalabassoriedecantará. E aí a Bíblia fala que chegaram os amigos de Jó. E os amigos de Jó, eles passaram uma semana em silêncio, porque eles viram que a dor de Jó era muito grande. Só que o que acontece? Que quando esses amigos, eles passaram aquela uma semana em silêncio, quando eles começaram a falar, ao invés de ajudarem Jó, eles começaram a culpar Jó também. Cuidado com o que os amigos falam para você. Cuidado. Que amizades você tem tido? Qual tipo de amizade? Qual tipo de conselho você tem ouvido? A Bíblia diz em Salmos capítulo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Sabe por quê? Não é preconceito, não é mal com os ímpios, mas é porque eles não têm a direção. Eles não sabem o que Deus tem na sua vida e muitas vezes podem lhe orientar para coisas que não era para ser. Você precisa pedir orientação a pessoas que sabem o que Deus tem na sua vida e vai direcionar exatamente para onde você precisa para receber tua promessa. E os amigos de Jó disseram assim: você deve ter feito algo errado, Jó. Quem é que passa por isso, Jó, sem ter cometido erros? Foi você que atraiu isso. Você não tem fé o suficiente, Deus deve estar punindo você por algo. Imagine como isso deve ter ferido o coração de Jó. Eu sei que essas frases devem ter entrado e se alojaram e começaram a morar dentro dele. Eu não sei que frase que começou a se alojar e entrou dentro do teu coração nessa noite. Mas o Espírito Santo, ele quer arrancar essas vozes que entraram pelos teus ouvidos, que se alojaram dentro do teu coração. Talvez as frases que disseram para você que você não era suficiente, que você era o culpado. Ei, qual é a frase que tem martelado em sua mente, tem feito com que você entre nesse lugar? Mas o Senhor hoje quer tirar você deste lugar de dor. O Senhor quer tirar hoje você deste lugar, dessa rachadura, porque onde a rachadura, a brecha, onde a brecha, Satanás entra. Mas hoje Deus quer fechar essas brechas dentro do teu coração. A Bíblia diz em Jó 42:10 que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orou pelos seus amigos. Ei, Deus vai virar o teu cativeiro. Deus vai virar o cativeiro. Deus vai mudar a sua história. Quando você começar a se importar com os outros. Quando você começar a orar pelos outros. Quando você começar a fazer pelos outros. Deus diz que vai virar o cativeiro. Quando você parar de repetir o que o inferno te disse. Para de repetir o que o inferno te disse. Para de repetir as palavras que o inferno liberou sobre a sua vida. Porque o que Deus libera sobre você é o que basta, é o que importa. A gente tem uma mania horrível, porque Deus fala coisas maravilhosas na Bíblia. Deus me traz nessa live e te fala coisas lindas,
maravilhosas. Aí chega amanhã, uma pessoa qualquer chega pra você e diz algumas coisas, isso lhe abate. E essa flor que estava tão linda, exalando perfume, começa a murchar. E aí você começa a se abater e esquece de tudo que o papai falou. Mas hoje, nessa noite, o Senhor, Ele vai restaurar teus ouvidos, para que você, ao escutar a palavra do Senhor, ela entre em teu coração e ela seja uma morada dentro de você para te transformar. Aleluia. Aleluia. Os demônios da alma se alimentam das tuas feridas, mas eles morrem quando você se reconcilia com você mesmo. Então, nessa noite, é uma oportunidade de você, de mim, de nos reconciliarmos com nós mesmos, para que possamos assim fechar todas as feridas, para que Satanás não venha achar brecha dentro do nosso coração. Em Isaías capítulo 61 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim para curar os quebrantados de coração. O Espírito está dizendo: eu vim curar o que você aprendeu a esconder. Aquilo que você esconde, que você até disfarça, mas do Senhor não. E o Senhor trouxe você aqui para curar você dessas feridas, para curar esse relacionamento que você tem tido com você mesmo. Hoje o Senhor, Ele quer limpar seu campo interno. Sabe aquele som interno que vem sobre você, de voz de medo, que ecoa sobre você, sobre sua alma? Ei, qual é essa voz? O Senhor quer silenciar essa voz de culpa. O Senhor quer arrancar essa rejeição. O Senhor quer apagar essas palavras erradas que você acreditou. A Bíblia diz que você conhecer a verdade vai te libertar. E a verdade, ela não te humilha, ela te liberta. A verdade, ela vai te libertar. Agora chegou o grande momento de você se reconciliar com você mesmo. A palavra do Senhor diz em Coríntios: Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio dele. E é por meio dele que nós vamos nos reconciliar. Hoje o Pai não quer te reconciliar com o outro, Ele quer te reconciliar com você. Você precisa reconciliar-se consigo mesmo, se amar. Ei, você precisa se olhar de uma maneira diferente, diz o Senhor. Você não é um erro. Você é um propósito que sobreviveu à queda. Você é um testemunho lindo a ser contado pela cidade. Você é um testemunho lindo a ser olhado por todos. Agora nessa noite eu quero convidar você a orar nessa noite. Nessa noite eu quero convidar você a dobrar os teus joelhos. Aqueles que se sentem que estão angustiados, que sentem que a dor é pesada, que sentem que a aflição é grande, dobre seus joelhos em forma de humilhação diante de Deus, em forma de pedir diante dele que traga para você algo urgente, algo logo, assim como Jó precisou. Assim, Senhor, canto como os teus servos, Pai, aleluia, quando estavam naquela prisão, Deus, que oravam e cantavam hinos a Ti à meia-noite. Aquela prisão, ela foi abalada, ela foi aberta. Nessa noite eu creio que toda prisão que está sobre a sua vida, todo mal que estiver sobre você vai ser quebrado em nome de Jesus. Aleluia, vamos orar ao Senhor nessa noite. Eu vou colocar um louvor aqui de oração para a gente se concentrar e orar ao Pai, porque nessa noite é noite do Senhor trazer de volta aqueles sentimentos que foram escondidos, aqueles sonhos que foram apagados do nosso coração, sabe? Porque quantas vezes a gente tem sonhos que a gente diz assim: eu já enterrei, esse sonho já morreu. E aí quando a gente comenta sobre ele, dói, porque é um sonho que a gente enterrou forçado, que a gente não queria enterrar. Mas eu creio que nessa noite o Deus que realiza sonhos, o Deus que traz de volta aqueles sonhos que estavam lá embaixo, aqueles sonhos que estavam ali dentro, escavadas assim muitas terras, o Senhor é poderoso para tirar. O Senhor diz: filho, os teus sonhos são meus. Os teus sonhos são meus, os teus projetos são meus. Eu vou concluir a obra que eu comecei na sua vida. Ora
Qual é o sonho que você enterrou? Qual é o sonho que te forçaram a enterrar e que quando você fala dói? Dói porque você não queria ter enterrado. Porque não era uma situação que você queria ter enterrado. Arabaçou, o Senhor diz qual é a voz que você tem ouvido, que tem te levado a essa situação em que você não se ama mais, em que você não se olha mais no espelho com amor. Hoje Deus quer trazer você a uma reconciliação com o espelho, para você se olhar no espelho e você se sentir filho, herdeiro, amado, lindo, linda, porque Deus te fez perfeito, perfeita. Hoje o Senhor diz, filho, qual é a área que você precisa urgente perdoar? Quem é que vem na tua mente que você lembra que você tem que ir lá conversar, honrar? Qual foi a pessoa que você deixou no passado e você não honrou e que você devia honrar? Qual é a pessoa que você deixou no passado e que você precisa ter uma conversa, resolver? Arabaçoriedecanto, que é que você não tem aceitado o amor dele, que você não tem aceitado. O Senhor diz, eu quero te amar, mas eu quero você como um filho, não quero como criatura apenas, porque só é filho quem aceita. Alabaçoriedecanto, eu quero que você escreva assim, eu sou amado, perdoado, escolhido e livre. Eu vou até digitar aqui, que é para vocês colocarem, viu? Eu sou amado, perdoado, escolhido e livre. Essa é uma profecia que vocês vão liberar sobre a vida de vocês nessa noite. Eu decantará lavaço. Você é amado, você é perdoado, você é escolhido e você é livre. Você é livre. O Senhor te libertou quando Ele pagou o preço na cruz. O Senhor te perdoou quando Ele sofreu na cruz por ti. O Senhor demonstrou o maior amor da humanidade quando Ele entregou o Filho dele para morrer por ti. Aleluia. Sabe do que você é herdeiro? Você é herdeiro de paz. Você é herdeiro de leveza. Você é herdeiro de alegria. Você é herdeiro de presença. Você é herdeiro de amor. Você é herdeiro de prosperidade. Você é herdeiro. Não adianta Satanás vir sussurrar no teu ouvido que você não tem que você não tem paz, que você não tem leveza, que você não tem alegria, que você não tem nada. Porque o Senhor diz para ti nessa noite, você é herdeiro meu, é herdeiro da paz, da leveza, da alegria e do amor. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vocês são livres. Vocês são livres. Arabaço, Pai. Eu te apresento os teus filhos nessa noite. Deus, Pai, qual prisão, Senhor. Qual prisão que Satanás tentou levar teus filhos. Qual rachadura que está dentro do coração, do peito, que precisa ser curada. Pai, qual sonho que ficou enterrado lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, que já está esquecido pelos teus filhos. Pai, qual dor, Senhor, que está dentro do peito, que precisa ser curado. Deus, qual perdão que precisa ser liberado. Pai, qual condenação que Satanás tem feito aos teus filhos, que tem aprisionado eles. Pai, cura eles nessa noite dessas dores, cura eles nessas noites dessas vozes da alma, dessas vozes, que leva eles para estes lugares. Arabaçoriedecanto, Pai, faz um mover, um trabalhar especial na vida dos teus filhos nessa noite. Eu te clamo, Deus da minha alma, eu te clamo, Deus.
Quem está aqui, Deus, com opressão, com tristeza, dor no peito, com angústia, com opressões, Pai. Cura teus filhos nessa noite. Deus, filho, Senhor, que não consegue mais se olhar no espelho, que não tem mais amor, que não tem mais graça, Pai. Que eles possam se olhar no espelho e se amarem. Que eles possam se olhar no espelho e sentirem que eles são herdeiros, que eles são libertos. Oh, Papai, visita, Senhor, a mente deles agora. Pai, que todas as palavras que vieram para aprisionar teus filhos, que eles sejam libertos agora pelo teu poder. Que eles se reconciliem com eles mesmos nessa noite através de Cristo, do teu poder. Pai, liberta eles de uma forma, Senhor, tão grande, tão poderosa, Pai, que haja testemunhos dessa live, que haja arabassori de canto mover, Pai, que pessoas que estavam angustiadas, que pessoas que não liberavam perdão, que pessoas que guardavam mágoa, que pessoas que estavam sem se reconciliar consigo mesmo, passem a mudar, ei, passem a se amar, a se tratar melhor. Ora, bacanto, rebalabaço, Pai, qual foi a dor, Senhor, que o parceiro deixou? Qual foi a cicatriz, Deus, que ficou no coração desta mulher? Qual foi as palavras, Deus, que levaram essa mulher para este lugar de tristeza, de não ser amada, de ser rejeitada? Pai, quais foram as palavras que este homem escutou, Deus, que tirou ele do lugar de criatividade, de ser águia, e colocou ele no lugar de tristeza, que colocou ele no lugar de se sentir assim: não tenho voz nessa casa, não posso mais falar. Oh, rabacanto, rebalabassori de cantará. O Espírito do Senhor está aqui nessa noite. Ereblassori de canto, Pai, que os teus filhos sintam essa presença que eu estou sentindo. Que os teus filhos sintam essa graça que eu sinto nessa noite. Pai, alcança e visita os corações angustiados. Pai, alcança e visita as mentes aflitas, que não para de pensar, que tem tanta ansiedade, não consegue dormir. Deus, que os seus filhos consigam dormir um sono reparador e tranquilo. Arabaço, que toda insônia, que todo espírito de nervosismo, de angústia, aflição, ansiedade seja queimado, destruído em nome de Jesus. Pai, que os teus filhos saiam daqui na paz com os céus, em paz com o reflexo deles, em paz com a imagem deles, em paz com aquilo que Deus deu para eles, com a família que Deus deu, com o casamento que Deus deu, com o emprego, com tudo, porque é agradecendo que o Senhor dá mais, é louvando que o Senhor dá mais. A palavra do Senhor diz: então louve. Se está difícil, louve. Precisando, louve. Em toda situação, louve. Arabassori, declaro que o Senhor Jesus, com a graça infinita dele, ele possa nessa noite restaurar teus sonhos, teus projetos, restaurar o teu relacionamento com você mesmo. Ele possa restaurar o seu amor com você mesmo, porque você precisa se cuidar, você precisa se amar, você precisa se alimentar bem, você precisa dormir, você precisa ter descanso. Não é só trabalhar, não é só correr, não é só pelejar. Você precisa ter um momento com você. Você precisa ter um momento a sós com você. Você se doa demais para os outros e não pensa em você. Orabacanto. Você precisa olhar mais para dentro de você. Erebalabassori de cantará. O Senhor diz que tem sonhos e projetos que Ele está querendo trazer para vocês nessa noite. Mas a ansiedade, a angústia, o corre-corre não tem deixado vocês enxergarem. Mas o Senhor diz para vocês: olha, sabe essas rachaduras que estavam abertas dentro de vocês?
Eu estou fechando, rabacanto, rebalabaço. Eu estou fechando com meu Espírito Santo a minha palavra. E se vocês ouvirem essa live e a colocarem dentro do coração essas palavras e vigiarem naquilo que vão dizer, que vão fazer, o Senhor diz a vocês: eu vos faço uma promessa e cumprirei. Eu vos faço uma promessa nessa noite e as cumprirei sobre a vida de vocês. Que se vocês tentarem fechar todas as brechas, se relacionarem melhor com você mesmo, com o próximo, comigo, ei, as coisas vão fluir. Os teus sonhos darão certo. Você terá a minha resposta. Você terá a minha presença. Você sentirá o meu Abba agindo sobre a sua vida. Eu sou Deus que visito hoje teu íntimo, teu coração. Eu sou aquele que acalma você por dentro. Eu sou aquele que aquieta a tua alma. Eu sou aquele que digo para você nessa noite: por que tem medo? Por que te preocupas tanto? Por que estás aflito, ansioso? Não sabes? Será que não sabes, diz o Senhor para vocês nessa noite, que muito maior do que o que vocês têm para receber aqui na terra, vocês têm lá no céu? Que se você acha que não teve galardão aqui na terra, vocês terão nos céus. Que nos céus vocês terão um galardão maior, superior. Não se compara à casa que você está hoje. Não se compara à vida que você tem hoje. O que tem no céu preparado para você é maior, melhor, é poderoso. E o Senhor diz: filhinhas, filhinhas, eu estou somente ensinando vocês a terem uma vida melhor, com mais paz aqui na terra. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas o Senhor nos ensina a nos livrar delas, das tentações, a nos livrar de todas. Somente a gente está na palavra dele. Se hoje você sente que estava angustiado, que precisava ser liberto da culpa, do auto-julgamento, das vozes, você vai sair daqui curado. Você vai sair daqui leve. Você vai sair daqui inteiro, cheio de paz. Porque o Senhor diz para você: você que chegou aqui pela metade, você que chegou aqui se sentindo uma metade, um nada, você está se sentindo incompleto. Você não se sente mais completo no teu casamento. Você não se sente mais completo dentro de você. E você anda para um lado e para o outro e se pergunta: pai, o que farei? Eu não quero sentir isso, porque eu sei que isso não vem de ti. O Senhor diz para você assim hoje: filho, eu escutei a tua oração. Eu escutei o teu clamor. Eu escutei teu sacrifício. E eu estou dizendo para você, tá vendo essa mão aqui? O Senhor me mostra rachadura no meio. E o Senhor diz assim: filha, aonde havia rachadura no meio dos meus filhos, eu vou reconstruir toda rachadura, rabá, soriede cantará, que estava sobre o coração do meu filho, que estava sobre o peito, reblá, soriede canto dos meus filhos. Eu vou curar. Eu estou tudo arrepiada. O Senhor dizendo assim: olha, filha, veja agora. Não há mais rachadura. Não há mais rachadura. Porque agora você está completo. É você e Deus. E vocês são completos. Vocês são um só. Lembre-se, você precisa se amar. Você precisa se cuidar. Você precisa ter um bom relacionamento com você mesmo. E o Senhor nessa noite, Ele trouxe você aqui para te falar sobre esse relacionamento tão negligenciado. Mas Ele disse para você nessa noite: você vai sair daqui fazendo as pazes com o seu reflexo. Fazendo as pazes com o seu reflexo. Amém? Que Deus abençoe vocês. Foi essa palavra que o Pai trouxe para mim nessa noite.
Palavra linda, poderosa, que eu tenho certeza que em outro momento, quando eu assistir, eu vou chorar muito, porque eu sei que Deus vai falar muito ao meu coração. Porque não é só vocês que precisam se relacionar melhor com vocês mesmos, eu também preciso me relacionar melhor comigo mesmo. Eu também preciso, vocês precisam. A gente precisa se olhar no espelho e a gente precisa entender o quão especial nós somos para Ele. O quão especial nós somos para Ele. O Senhor diz: eu não vim te humilhar, eu não vim te condenar, eu não vim te julgar. Eu vim aqui te amar. Eu vim aqui andar em paz com você. Eu vim aqui te trazer de volta ao lugar de onde você saiu, de onde as circunstâncias, as situações levou você. Mas o Pai diz: filho, eu estou trazendo você de volta, ó. Respira fundo, ó. Se reconecte com você. Respira fundo, ó. Sinta seus pulmões trabalhando para você. Sinta teu coração pulsando dentro de você. Olha que máquina linda que está trabalhando por você. Ei, não há preço que pague um órgão. Não há preço que pague o pulmão que está trabalhando por você. E Ele trabalha por você para que você viva o melhor. Ele trabalha de noite por você para que você tenha o melhor. Olha que máquina perfeita que Deus lhe deu. E muitas vezes a gente olha e nem agradece. Mas nessa noite nós seremos filhos gratos. Nessa noite nós seremos filhos obedientes. Não vamos fugir como Jonas. Nós queremos ir de encontro a Ele. Nós queremos encontrar com o nosso Pai. Nós queremos dizer para o nosso Pai: papai, nós queremos nos reconciliar conosco. Nós não queremos viver pela ferida da infância. Nós não queremos viver pelas feridas que outras pessoas nos levaram. Mas nós queremos ser levados de volta a essa reconciliação com nós mesmos e com o Pai. E o Pai diz para vocês: vocês são aceitos. Vocês são aceitos por mim. Não há condenação, não há julgamento, só amor. O Senhor diz: há lugar para todos na mesa. O Senhor diz: há lugar para todos na mesa. E o Senhor diz: eu te convido a sentar-se à mesa. Vem, filhinho, vem, filhinha, sente-se na minha mesa. Há lugar para você aqui. Há lugar, tem comida, a mesa está farta. Eu estou sentado te esperando. Eu só quero te trazer de volta para te reencontrar e fazer com que você saia feliz, que você seja transformado. Aleluia. Orabacanturebalabaço. Olha que coisa linda, ela dizendo: o Senhor curou o meu pulmão na oração da live passada. E eu fico feliz por isso, porque Deus curou realmente. E Deus está curando corações. Deus está curando pessoas que estavam tão feridas pelo desprezo de outros, pelo desamor de outros. Mas o Senhor diz para você: não é o desamor dos outros que vai definir você. Se encha do meu amor. Se encha do meu amor nessa noite. Diz o Senhor para você: será que o meu amor não é suficiente? Será que a minha graça não é suficiente para você? Será que o que eu tenho preparado lá no céu não é suficiente para você? Então, filhinhos, filhinhas, eu estou ensinando vocês a viverem melhor aqui na terra. Mas o que eu tenho preparado, o que eu tenho de maior, de melhor, de mais soberano e profundo, aguardam vocês lá no céu. Lá no céu. No dia que a trombeta soar e o Senhor chamar seu nome, meu nome, lá no céu a gente vai se encontrar em uma ceia. Amém? Que Deus abençoe e proteja. Eu tenho certeza que quem estava aqui mal, eu sei que o Senhor acalmou teu coração. Então, se Satanás continuar a te iludir, falar em teus ouvidos, cala a boca dele.
Escuta a voz do Senhor que falou com você grandemente nessa noite. Amém? Vamos nos preparar para tirar uma foto, tá? Gostaram da live de hoje? Tira uma foto aí. Tiraram a foto? A frase que vocês podem colocar lá é: Deus restaurou meu relacionamento comigo mesmo. Deus restaurou meu relacionamento comigo mesmo. Tá bom? Na foto que vocês vão colocar comigo, vocês colocam isso: Deus restaurou meu relacionamento comigo mesmo. Deus restaurou meu relacionamento comigo mesmo. Vai profetizando que o Senhor vai fazendo. Vai profetizando, Rebassori Edecando. O Senhor diz: para de escutar as vozes de Satanás, escuta a minha. O teu Deus fala contigo nessa noite. O teu Deus restaura o teu relacionamento com você mesmo, porque eu te amo. Porque eu quero você feliz. Eu quero você completo. Eu não quero você com essas rachaduras, ó. Porque rachaduras tem brechas. Onde tem brecha, Satanás entra. Os demônios entram através do emocional. Mas o Senhor diz: hoje eu sou Deus que fecha as brechas. Hoje eu sou Deus que fecha essas rachaduras. Amém? Que Deus abençoe. Guarde e protejam vocês. Isso mesmo, Ziane. Ziane, você recebe muito porque você é bênção. Você já profetiza logo. Tu toma posse logo e já começa a falar. E Deus honra. Deus honra. Amém? Olhe, que Deus abençoe a semana de vocês. Eu não aguento mais que 1 hora por causa da minha coluna. Eu tô sentada aqui sem nada atrás de mim. Então por isso que a gente só tá fazendo 1 hora de live. Mas tô vendo que Deus tem feito coisas tão poderosas que tem sido suficiente 1 hora. Que Deus abençoe. Se tivesse alguma revelação, o Senhor me dava. Mas o que o Senhor me fez entender hoje é que Ele curou, Ele visitou, Ele restaurou, Ele fechou brechas. E você que não sentia mais felicidade em seu casamento, não sentia mais alegria dentro de você, que não via mais graça em nada, você vai começar a ver uma nova cor. Eu vejo anjos pintando, assim, ó, pintando, e o Senhor dizendo assim: porque eu sou Deus que vou dar uma nova cor aos meus filhos. Estou dando uma nova cor, um novo brilho nos olhos e na vida de vocês. Você que os olhos não brilhavam mais, você que não tinha mais fé, você que não acreditava mais, o Senhor diz: eu vou devolver o brilho nos seus olhos. E os seus olhos vão brilhar. O seu sorriso vai voltar. A tua alegria vai voltar. Teus filhos vão ver. Tua esposa vai ver. Teu esposo vai ver. A alegria vai voltar. Há tempo para tudo. O tempo passou. Vai chegar um tempo de alegria na sua vida. Eu profetizo. Tomem posse. E escrevam na foto: Deus restaurou meu relacionamento comigo mesmo. E ainda bota assim, ó, aleluia. Deus lindo, soberano, poderoso. Que Deus abençoe, guarde e protejam vocês, amém? Tchau, viu? Fiquem com Deus. Até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Isso mesmo, Vitor, as coisas velhas já eram. Vivam assim. O que aconteceu ontem fica para trás. Já passou, é ontem. É passado, deixa o passado no passado. Vive o hoje, aproveita o hoje e agora pensa no amanhã. Esquece o ontem. Para de deixar Satanás te levar para o ontem. Para de deixar Satanás levar sua mente para o passado. Deixa os céus conduzir você para a glória futura. Há uma glória futura. Arabassori Edecanto preparado para a sua e para a minha vida. Uma glória e um favor do Senhor. Amém? Tchau, gente. Beijos. Já tiraram a foto, né? Tiraram? Tiraram a foto, né, irmão Lucas? Toniela, meus amores sempre estão aqui. Fico feliz, viu, mamãe? Te amo. Obrigada, Lulu, Landinha, Celinha.
Amém. Que Deus abençoe todos vocês, viu? Orem por mim nas orações de vocês, intercedam pela minha vida, tia Zuleide. Todo mundo interceda aí, para que o Senhor nos proteja de toda retaliação, de todo mal. Em nome de Jesus, orem por mim, porque eu tô sem poder treinar, sem poder correr, sem poder fazer nada. E eu quero que o Senhor, através da oração de vocês, eu creio que Deus vai me fazer voltar a correr logo. Eu quero criar até amanhã já. Viu? Orem por mim, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.